pessoal, bem-vindo ao meu canal. E eu vou criar aqui uma série de vídeos dando aqui dicas do Dreamweaver para vocês. Para quem não conhece, o Dreamweaver é um software da Adobe para criação de sites, não só de sites e de diversas outras coisas também que você pode gerar através do HTML5, porque ele também trabalha com JavaScript, CSS, tudo, PHP, XML. Então são várias tecnologias aqui agregadas dentro do Dreamweaver. Isso aqui no caso para quem é front-end é excelente. No caso ele reduz bastante aí o tempo de trabalho para quem desenvolve aí o front-end. Mas também tem as opções de JavaScript que ele completa também o que você vai digitando. Então eu diria que ele é excelente tanto para front-end, para o visual, quanto para quem trabalha aí com programação. Bem, eu vou dar aqui alguma demonstração, mostrar aqui algumas ferramentas e depois nós vamos aos poucos aprendendo aí algumas coisas, algumas ferramentas que vai ajudar vocês a desenvolver site. Bom, eu vou começar aqui a criar um site. Lembrando que já tem aí algumas aulas no meu canal, mas só que eu resolvi fazer aí algumas aulas mais, então resolvi fazer alguns vídeos aí um pouco mais, como é que eu posso dizer, então resolvi fazer alguns vídeos aí mais organizados. Até então os outros que tinha no meu canal eram sem áudio. Então então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro site aqui, só para questão de mostrar as ferramentas do Dreamweaver. Então o Dreamweaver ele tem aqui um menu chamado site, onde nós podemos criar nosso site, gerenciar. Ou seja, isso aqui também é fantástico, essa ferramenta do Dreamweaver, porque eu posso, no caso, armazenar aqui as configurações do meu site e ele fica salvo aqui no Dreamweaver. Então quando eu for criar algum projeto, eu não preciso estar tendo que estar procurando no Explorer aqui o meu projeto. Basta que eu venha aqui no menu site, gerenciar sites, e aqui aparece todos os sites que eu criei. Então se eu quiser acessar, basta que eu clique aqui no projeto, no nome que foi definido por mim, no caso, que eu vou mostrar a vocês como criar um novo site. E quando eu clico aqui em concluído, então ele vai carregar o meu site. Mas de início vamos criar um novo site. Você já pode vir até daqui mesmo, já do gerenciar site, aí tem a opção aqui novo site. Então eu clico aqui no novo site, ele abre aqui essa tela. Então eu vou configurar o nome do site, eu vou botar aqui Dreamweaver CC. Aí eu vou escolher a pasta do meu site. Aí vocês podem criar uma pasta não sei, no documento, colocar o C ou onde você desejar. Eu vou botar aqui nessa pasta mesmo, que é onde eu guardo todos os meus sites. Então vou colocar aqui a pasta como aulas Dreamweaver CC. Esse CC no caso essa é uma versão do Dreamweaver que é uma versão que você paga um certo valor por mês, no meu caso R$ 44,90, e aí você tem direito aí a atualizações sempre que sair uma nova versão. Você baixa ela, ou seja, você fica sempre recebendo as suas atualizações todo ano. Quando sair uma versão nova, você recebe sem precisar pagar mais nada por isso. Então eu vou aqui em selecionar a pasta.
Pronto, defini aqui a minha pasta. E eu vou aqui para... Bom, tem essa opção aqui de servidores, mas essa questão aqui é para quem vai trabalhar com banco de dados, que você precisa de um servidor ou para você enviar o seu site, que isso aqui no caso nós vamos ter que configurar depois, para que possa ser feito o envio através do FTP. Mas de momento vamos avançar aqui. Esse aqui por enquanto eu não mexo nada. Configurações avançadas. Eu posso configurar aqui uma pasta padrão para imagem, então sempre que eu for inserir uma imagem através do menu ali do Dreamweaver, se eu inserir uma imagem que esteja fora da minha pasta padrão do Dreamweaver, que eu vou definir aqui, IMG por exemplo, eu vou definir, clique em selecionar a página. Então, nota que ficou definido aqui. Então isso faz o seguinte: assim que eu inserir uma imagem que estiver fora da pasta do meu site, então o Dreamweaver ele já faz uma cópia da imagem e coloca na pasta que eu defini aqui como padrão de imagem. Então lembre-se que tem aqui várias outras opções para fonte, jQuery e um monte de outras coisas, mas por enquanto eu vou ficar aqui só na questão da imagem e na configuração do site. Então de momento só atente-se a esses passos aqui no caso. Então eu vou salvar. Então note aqui que ele criou aqui o meu site. O nome do site fica aqui, então eu venho aqui em concluído. Pronto, então aqui ele já definiu o meu site. Note que aqui eu já tenho a minha pasta que foi criada e a pasta imagem que também tá vazia. Bacana. Então no Dreamweaver também essa questão aqui é bastante importante. Digamos que tenha, não sei, que você tenha um computador que várias pessoas utilizem o Dreamweaver e você pode configurar no caso aqui a sua área de trabalho. Você pode configurar de acordo com o seu gosto. Por exemplo, se eu, digamos que eu não quero que eu quero que essa barra aqui fique aqui abaixo. Só que eu acabei fazendo aqui, deixa eu ver. Não é essa barra aqui, deixa eu colocar ela aqui de volta. Então, posso colocar ela aqui embaixo, as propriedades, mas vamos lá, deixa eu tentar colocar ela aqui de volta. Aqui, nota que ela ficou enorme aqui. Deixa eu colocar de volta, que eu acabei fazendo besteira aqui. Então eu posso colocar pronto. Então deixa eu ver onde é que está aqui o arquivos. Essas outras coisas ficaram aqui embaixo. Então pronto. Então nota que aqui logo quando eu estava demonstrando a vocês essas opções de banco de dados estavam todas aqui em cima e as outras tinha no caso dividido aqui em duas. Então aqui ficou tudo numa aba só, o que fica um pouco meio desorganizado, mas eu poderia tipo salvar essa minha área de trabalho. Eu poderia vir aqui nova área de trabalho, eu daria um nome, por exemplo, área, ou então meu nome aqui, por exemplo. Digamos que você vai definir isso para o usuário. Então põe aqui Cremilson. Então notem que ficou salvo aqui como Cremilson. Então eu defini uma aqui como a que estava anteriormente era design. Então eu vou voltar ao modo que estava. Então notem que ficou exatamente como estava no
logo no início aí, quando eu tava mostrando a vocês. É, bom, então isso aqui é bastante útil para vários usuários que for utilizar o Dreamweaver. Então, vamos lá. Lembrando que essa ferramenta que está aqui acima, ela só é utilizada em banco de dados e que a versão que você instala logo de início, no caso quando você baixa o Dreamweaver CC, ele não vem aqui com essas abas, então só bastaria você ir lá no site da Adobe, baixar um ADD1 e instalar. Mas isso aqui eu posso mostrar a vocês numa outra aula. Então, beleza, então vamos conhecer aqui um pouco dos menus do Dreamweaver. Eu vou criar aqui uma nova página HTML. Deixa eu só voltar aqui para. Então vou clicar aqui em HTML, ou eu posso simplesmente ir aqui em arquivo, novo, ou, ou até o atalho Ctrl N. Então eu vou criar aqui uma pasta HTML. Eu já defini aqui como HTML5. Clico aqui em criar e notem aqui que já abriu uma página para mim. Bom, aí então o Dreamweaver você pode trabalhar na versão design, que é essa que está aqui, ou você pode trabalhar com código. Então note que se eu clicar em código aqui, ele já abre aqui já abre aqui o meu código que foi definido. Então note que ele já cria aqui a minha estrutura inicial. Então, se eu quiser usar o menu inserir do Dreamweaver, eu posso utilizar por aqui também. Tipo, se eu já tiver um pouco de conhecimento de código, ou seja, de tags ou código mesmo, então eu posso vir aqui, por exemplo, e no menu inserir, que no menu inserir aqui tem todas as opções do HTML, que você vai criando as tags aqui. Inclusive tem jQuery Mobile, aí você tem div, HTML5 vídeo, tela de desenho, que é conhecido como Canvas, imagem, imagem de sobreposição. Você pode criar aquele estilo rollover, que a imagem muda quando você passa o mouse por cima. Bom, então nós temos o menu também tabela, o head, e veja aqui que é do cabeçalho no caso, e vocês têm aqui meta, palavra-chave, descrição, janela de visão. Então isso aqui são o que define aí algumas configurações aí para, principalmente para dispositivo móvel, tipo de codificação de caracteres. Isso aqui também é bastante importante. Aqui tem script, no caso vai criar tag script para você que trabalha aí com JavaScript e jQuery, entre outras ferramentas. Hiperlink, link do e-mail, régua. Então vocês podem ir testando aí essas ferramentas. iframe, que já não é tão utilizado assim hoje em dia. Caracteres, aqui tem várias opções. Se você quiser tipo inserir aqui alguns caracteres especiais, então note que aqui já tem aqui definido todos os caracteres. Eu acho que todos não, mas uma boa parte aí dos caracteres especiais. Deixa eu cancelar aqui. Aí tem várias outras opções aí, como estrutura. Aí tem divs, lista não ordenada, lista ordenada, item de lista, cabeçalho. Aí tem aqui os cabeçalhos de texto, o H1, H2, H3 até o H6. Parágrafo, navigation, principal.
ao lado artigos, seção. Antigamente era bastante utilizada a div, porém hoje em dia já mudou a questão de organização da estrutura do site. Então o que o pessoal usava div antigamente, hoje estão usando seção, que é conhecido como section, rodapé e figura. Bom, esses são todos os elementos aqui que são utilizados no HTML. Você encontra aqui no Dreamweaver, no menu inserir. Então nota aqui vídeo, aula, flash. Então não tem tanto segredo aqui, até porque essa versão que eu estou utilizando é a versão em português. Algumas pessoas preferem usar em inglês, mas o que é bom, porque no caso é digamos um padrão mundial aí, que é o inglês, e você vai ver o nome do caso dessas opções, você vai ver em inglês, que é exatamente o que você vai digitar na tag, digamos assim. Mas como você quer facilidade, então em português vai ajudar bastante. Então aqui na questão de formulário, nós temos formulário, texto, e-mail, que são tipos de campos, aqueles campos do tipo texto, tipo e-mail, tipo senha, que vai, quando você digitar, vai aparecer vai ocultar o que você digitou. Então tem várias outras opções aqui que nós vamos vendo aí algumas dessas ferramentas conforme nós formos usando. E o jQuery Mobile, que serve para você criar aí página para celular. E o jQuery User Interface, isso aqui também é bastante interessante, que ele cria aí alguns efeitos do jQuery. Então isso aqui também já agiliza bastante aí para quem quer trabalhar um pouco aí do visual. Nós temos modelos, que é o conhecido como template. Esse aqui também é muito bom. Você pode, no caso, salvar um template da sua página, salvar, e quando você for criar uma outra página, você já pode aplicar esse template. E aí quando você precisar alterar uma cor, o tipo de fonte, no caso, aí ele altera toda a estrutura do seu site sem precisar você tá alterando as suas páginas uma por uma. Então aqui nós temos snippets, que são rotinas que você pode salvar aí que são rotinas que você pode deixar salvo aqui no Dreamweaver. Digamos, por exemplo, que eu queira, por exemplo, aqui salvar isso aqui como um snippet. Então sempre que for criar uma página, que eu inserir o snippet, ele vai inserir aqui essa estrutura novamente. Mas aqui no caso, para essa questão aqui não é necessário, porque o Dreamweaver sempre insere aqui esse padrão. Mas então, conforme a gente for criando aí projetos, vocês vão se familiarizando aí com as ferramentas. Então vamos começar aqui mostrar a vocês alguns exemplos. Deixa eu só salvar aqui essa página. Para salvar, você pode vir aqui em arquivo, salvar. Vou salvar aqui como index. Lembrando que no caso, na estrutura dos sites, você tem que salvar o arquivo como index para que reconheça como a sua página principal. Então se você tivesse 300 páginas aqui em HTML, ele já reconheceria a sua index como a página principal. Então eu vou salvar aqui como index, lembre-se sempre disso. Então nós temos aqui o nosso site. A primeira coisa que nós vamos fazer no nosso site aqui é inserir um cabeçalho. Então eu vou aqui em estrutura e cabeçalho. Então ele pergunta aqui onde eu quero inserir o meu header. Então note que tem uma grande diferença entre head e header.
header, no caso, será o cabeçalho da minha página. No caso, o cabeçalho da minha estrutura de página, digamos assim. Porque tem um head que, se você vier aqui, ele é o cabeçalho da minha página, o head. Então aqui é onde fica título e diversas outras coisas aí, como script também. As pessoas podem utilizar estilos. Então, só para diferenciar head de header. Então eu venho aqui estrutura, cabeçalho. Então eu já posso aplicar uma classe aqui no meu header, mas eu não criei nenhuma ainda, então eu vou deixar ele assim. E eu posso criar aqui uma ID para ele, ou você pode deixar em branco também, caso não queira. Eu vou botar aqui só por questão de estrutura. Então eu vou pôr aqui cabeçalho. Então lembrando aqui que o Div ele já mostra para mim aqui a minha estrutura que eu criei. Esse tracejado aqui ele não vai aparecer no navegador caso eu faça um teste aqui. Então note que eu inseri aqui pelo menu, mas só que se eu vier aqui em código, o Dreamweaver ele já insere aqui o meu no caso o meu header. Então note aqui que ele já fez aqui o código todo sem eu precisar estar digitando nada. Então ele insere aqui sempre um texto para que vocês vejam o resultado do que você inseriu, mas esse texto aí vocês podem apagar e colocar o que você quiser. Então eu já tenho aqui o meu header. Eu vou ter que inserir aqui, no caso, o meu conteúdo. Eu venho aqui em estrutura. Então ao meu conteúdo eu vou usar uma seção. Então eu vou colocar aqui após a tag. Eu vou escolher aí header cabeçalho e vou colocar aqui como conteúdo. Pressiona OK e note que já foi criado aqui o meu conteúdo. Aí agora a próxima coisa que eu vou colocar aqui, vou aqui em estrutura. Será a estrutura, isso aqui no caso são as opções que eu tenho para estruturar o meu site. Então eu posso vir aqui em rodapé. Aí eu vou pôr aqui mais uma vez após tag e vou mudar aqui para conteúdo. Vou colocar um ID aqui como rodapé e dou um OK. Então note que nós já temos aqui o nosso cabeçalho, o nosso conteúdo e o nosso rodapé. Então nós já temos aqui a estrutura do meu site. Então vamos dar uma olhadinha aqui no código, como é que ele está ficando. Então notem aqui que ele já cria aqui tudo bem organizado, bem estruturado. Então temos aqui o nosso header, o nosso section e o nosso footer. E veja só como, para a questão de código também, como o Dreamweaver já ajuda bastante. Para nós sabermos onde abre a tag e onde fecha a tag, ele fica aqui, ele fica aqui marcado onde abre e onde fecha a sua tag. Então nós já temos aí o nosso cabeçalho. Bacana. Então deixa só eu fazer o seguinte, eu vou apagar aqui esse conteúdo do cabeçalho e vou inserir aqui uma lista, eu acho que é formulário. Deixa eu só ver aqui em que estrutura também. Eu vou criar uma lista não ordenada, que será o nosso menu futuramente. Então note que aqui já criou a minha opção. Então eu vou definir aqui como menu 1. Eu dou enter, ele já cria ali um outro menu 2 e menu 3.
Isso aqui servirá para que a gente depois utilize o CSS, para vocês terem também uma pequena noção do que é o CSS. E aqui na minha ID, no meu conteúdo no caso, deixa eu ver o que é que eu posso definir aqui. Eu posso colocar uma imagem só para que vocês percebam aí como é que funciona essa questão de imagem. Então, note que eu apaguei tudo aqui, mas o meu cursor está piscando aqui. É porque como eu apaguei todo o conteúdo, então ele se ajustou automaticamente. Isso aí nós poderíamos definir antes no CSS, mas eu vou fazer aqui ao contrário. Então eu vou inserir uma imagem, venho aqui no menu inserir imagem, e lembrando que na pasta lá eu não deixei nenhuma imagem, mas nós vamos ver aqui. Nota que ele já vem direto para a minha pasta de imagem, como foi o que eu defini. Então vamos ver se está funcionando lá aquela estrutura que eu falei para vocês, aquela questão da configuração. E quando não há uma imagem, a imagem não está sendo utilizada. No caso, a imagem que eu vou utilizar não estiver lá dentro da minha pasta imagem, ele vai fazer uma cópia para minha pasta. Beleza, então vamos salvar. Eu salvei e vamos dar uma olhadinha aqui na questão de arquivos. Então notem que aqui não tinha nenhuma imagem, ele fez a cópia aí para minha pasta imagem. Essa opção aqui de arquivos, como já mostrei, nota que ele vai gerando aqui, vai ficando todos os arquivos. Então isso é excelente para você que trabalha com manipulação do arquivo. Você não vai precisar estar saindo daqui para acessar aí suas imagens, suas páginas. Então se você tiver 50 páginas, 20 páginas, então você pode vir aqui e já abrir direto já pode vir aqui direto e dar dois cliques que ele vai abrir aqui na minha tela no Dreamweaver. Então note que eu abri aqui a minha imagem, e a minha imagem, como vocês estão vendo, está um pouco grande. Então eu posso clicar aqui na imagem e posso também trabalhar com a imagem dentro do próprio Dreamweaver. Então nota aqui que nesse menu aqui aparece link, se eu quiser colocar um link para algum site, uma classe. E eu vou só alterar aqui o meu tamanho. Esse cadeadozinho aqui, ele faz com que, no caso, redimensione a imagem proporcionalmente. Por exemplo, se eu botar aqui 1000 pixels, então já ajusta aqui a altura automático, para não ficar aquela aparência de imagem esticada. Então eu vou colocar o tamanho dela aqui como 800. Ver se fica melhor. Já melhorou um pouco. Certo. Aqui também é bastante. Então se eu quiser confirmar, vale lembrar que isso aqui será aplicado na imagem, então é bom você trabalhar sempre com a cópia da imagem. Ele vai aplicar esse redimensionamento na imagem também. Vai fazer essa. Então eu tenho aqui a minha imagem. Então se você tiver uma imagem também e, por exemplo, você quiser cortar apenas uma parte da imagem, eu também posso vir aqui e selecionar essa ferramenta aqui, que é a cortar. Isso com a imagem selecionada. Se você não selecionar a imagem, é lógico que não vai aparecer. Então digamos que eu só quero essa parte que está selecionada aqui da minha imagem. Você pode vir aqui nesses pontinhos e ajustar aí o corte que você quiser. Então eu posso dar dois cliques aqui ou então apertar o Enter. Note, eu apertei o Enter e ele cortou a minha imagem. Isso aqui também é bastante útil. Aí nós temos aqui a opção de mais algumas opções aqui de configuração, de editar
editar configurações de imagens. Então nós temos aqui o... Então notem aqui que eu cliquei aqui em editar e ele vai abrir aqui o meu editor de fotos, que no caso aqui está como o GIMP. Então beleza, isso aqui seria, você pode configurar também isso aí nas ferramentas. Depois eu posso mostrar aí a vocês como é que faz para definir, por exemplo, o Photoshop aqui como principal editor. Então note que ele abriu aqui o meu GIMP. Então nós temos aqui editar configurações de imagem e nós podemos também ajustar até o brilho aí também e contraste da minha imagem aqui direto do Dreamweaver. Então nota que ele vai já fazendo aí as alterações, que não ficou muito legal. Contraste. Então nota aí que ele deu um efeito aí mais sombrio. Então clico em OK e ele aplicou aí o efeito. Então isso aqui já está bem bacana. E no Dreamweaver também, deixa eu salvar aqui. Vamos ver como é que está ficando o resultado aqui no nosso navegador. Eu vou aqui no visualizar no Google Chrome. Bom, então vamos ver como é que está ficando aqui o resultado do nosso site. Vamos testar aqui no Google Chrome. O Google Chrome aí, que na minha opinião é um dos melhores, se não for para essa questão do HTML, principalmente HTML5. Ele já dá suporte aí a bastante coisa aí do HTML5. Então vamos ver, ele não abriu. Deixa eu tentar aqui de novo. Então notem aí como é que ficou a nossa, como está ficando o resultado da nossa página. É claro que isso aqui não é o resultado final, pois com o Dreamweaver a questão do CSS que ainda falta aplicar aqui, e o CSS é o que vai definir aí o estilo da minha página. Então no próximo vídeo nós vamos definir aí o CSS para essa página e podemos até inclusive conhecer aí mais ferramentas podemos utilizar aí no nosso projeto. Projeto não, que isso aqui no caso é só o início, é só para que vocês se adaptem aí à questão do Dreamweaver e depois nós podemos fazer aí um projeto para valer. Então, por enquanto eu vou ficando aqui com essa aula, com esse vídeo. E se você gostou, dá um curtir e compartilhe aí para que a gente possa dar continuidade ao trabalho. Então, se você gostou, curte.